nossos corações, para todos chegarem hoje e que nós possamos sair daqui mais consolados, que nós possamos sair daqui revigorados, para que a gente possa se apossar da nossa vida lá fora e fazer o melhor para a nossa evolução. Então, hoje o nosso tema é pressentimentos. E eu estou com o pressentimento de que essa palestra vai ser bem interessante, porque o tema é diferente. Eu nunca fiz nenhuma palestra, e já faz algum tempo que eu faço palestra. Nunca falei sobre pressentimento e também não me lembro de ter ouvido nenhuma palestra sobre esse tema. E esse tema, pressentimento, ele é rodeado do sobrenatural. Então, quando fala em pressentimento, a gente já imagina as pessoas, né? Normalmente imaginam aquelas pessoas que leem a mão, ou então aquela pessoa com aquele turbante, aquelas pedras, aquela fumacinha, né? Pressentimento. Mas nós que aqui estamos e que temos estudado a doutrina dos espíritos, nós temos Allan Kardec e os espíritos superiores, eles têm nos esclarecido quanto a vários pontos, inclusive e principalmente, que não existe absolutamente nada acima das leis naturais. Porque quando se fala sobrenatural, então é algo que está acima das coisas naturais, as coisas que nós conhecemos, as leis naturais. E nós temos aprendido com o Espiritismo que isso não existe, não tem nada sobrenatural. O que existe, na verdade, é o desconhecido, é o ignorado. Aquilo que a gente ainda não conhece, que a gente habituou a chamar de sobrenatural. Mas tudo o que acontece tem alguma causa e se nós não sabemos, nós ignoramos, mas um dia poderemos vir a saber. Então, como não tem nada sobrenatural, então nós não vamos aqui pegar a bola de cristal, nós não vamos pegar o turbante, de jeito nenhum. Nós vamos falar à luz da doutrina espírita sobre o pressentimento. Então vamos ver o que os espíritos e Allan Kardec têm a nos dizer sobre esse tema tão interessante. Bom, vamos começar falando sobre o que é, né, o pressentimento. Pressentimento é pressentir, ou seja, é sentir algo antes que aquela coisa aconteça. É aquela voz íntima, sabe aquela vozinha que fica falando lá dentro da gente, que a gente não sabe se vem do coração, não sabe se vem aqui da mente, né, do cérebro, mas ela é bem íntima e que nos põe em alerta. Então, o pressentimento é isso, aquela voz íntima que nos põe em alerta. E quem não tem, né? Quem não tem o pressentimento? Todos nós. Por quê? Porque o pressentimento, o pré-sentimento, ele é inerente ao espírito imortal. É um dos atributos, é uma das faculdades que nós, espíritos imortais, temos e que nós não damos a mínima importância. Ou a gente finge que não existe. Aliás, a gente presta bastante atenção nele quando nos convém. Quando a gente acha que alguma coisa boa que calha com aquilo que a gente quer, aí a gente fala assim, nossa, que pressentimento maravilhoso. Mas quando é alguma coisa, aquela voz íntima que nos põe em alerta, mas que está indo contra os nossos desejos, as nossas vontades, aí a gente ignora e fala assim, isso aí não é nada. E aí, muitas das vezes, na maioria das vezes, né, quando a gente não vai, não obedece esse alerta, esse pressentimento, a gente vê que a gente se dá mal, né? Então, por exemplo, vamos dar alguns exemplos do pressentimento. Quando nós sentimos que alguém vai ligar para nós, quem já não teve esse pressentimento? A gente acorda de manhã e fala assim, eu acho que fulano vai me ligar, estou sentindo isso. A gente fala, estou sentindo, mas na verdade a gente está pressentindo. Aí num momento o nosso telefone toca e é exatamente a pessoa. Isso é um pressentimento. Aí às vezes a gente está saindo, está no portão, às vezes já está até no ponto de ônibus ou já está dentro do carro ainda, a gente fala assim, será que eu desliguei o gás?
será que eu fechei a janela? Aí a gente volta, nem sempre, né? A gente atende, a gente volta e vê que realmente o gás ficou ligado, ou então aquela janela que pode chover estava aberta. Isso é um pressentimento também. E sabe aquele dia que a gente está ocupado fazendo os nossos afazeres, aí a nossa criança está por ali brincando, mas daqui a pouco a gente parece que acorda e fala assim, cadê fulaninho? Está muito quietinho. Aí já dá aquele alerta em nós e a gente vai atrás e vê que a criança está lá correndo algum tipo de perigo, perto da eletricidade, perto da janela. E aí a gente fala assim, ai que bom, nossa, que pressentimento que eu tive. Tudo isso são os pressentimentos que nós temos, né? Mas de onde será que vem esse sentimento? Ou melhor, esse pré-sentimento, né? De onde será que vem? Todos nós temos, todo mundo, quem crê em espírito, quem não crê, quem crê na imortalidade da alma, mas é inerente, a gente nunca para pensar de onde que vem esse sentimento. A gente fala assim, graças a Deus, Deus me alertou. Mas será que é exatamente desse jeito como a gente diz, tão simples assim? Então, Allan Kardec e os espíritos, eles dizem, olha só o que os espíritos e Allan Kardec nos dizem sobre o pressentimento. Olha que coisa importante, olha que faculdade importante que nós temos. Eles dizem que o pressentimento é o conselho íntimo e oculto de um espírito que nos deseja o bem. Olha só que coisa, olha como Deus é bom realmente. Nós estamos aqui encarnados, temos as nossas problemáticas, temos as nossas todas as vicissitudes da vida, mas Deus, Ele diz, a lei nos diz que nós precisamos evoluir e aprender, mas Deus não nos abandona nunca. Deus é bom, Deus é justo. Então, Ele coloca seres que conhecem mais do que nós, que viveram mais do que nós, para nos ajudar nesses momentos, para que a gente possa ir direcionando a nossa vida, assim como nós procuramos fazer com os nossos filhos. Então, é assim que os espíritos fazem também com nós. Então, com essa definição que os espíritos e Allan Kardec deu sobre o pressentimento, o que nós podemos deduzir disso? De que, desejando bem para nós, só pode ser o conselho de um espírito superior. Então, pressentimento sempre é o conselho de um espírito superior. E por que nós chegamos a essa conclusão? Pois desejar o bem é diferente de nos querer bem. Então, desejar o bem, quando os espíritos nos desejam o bem, é quando eles querem que nós conheçamos e sigamos as leis de Deus. Agora, nem sempre quem nos quer bem sabe distinguir o bem do mal para que a gente possa seguir um bom caminho. A pessoa às vezes só deseja que a gente esteja contente e satisfeito. Então é muito diferente querer o bem e querer bem a uma pessoa. E nós podemos dar um exemplo disso. Trabalhávamos num hospital e tinha uma mocinha que estava doente, bastante doente. E ela estava proibida, restrita a vários alimentos. Não podia comer vários alimentos. E essa mocinha, ela estava com vontade de comer abacaxi. Só que dentro da restrição dela, o abacaxi estava proibido. Quando a mãe dela chegou, que queria ela muito bem, toda mãe quer muito bem os filhos, né? Então, a senhora disfarçou, foi lá fora, tinha uma banquinha, comprou o abacaxi e com a melhor das intenções de mãe, porque queria muito bem a filha, deu o abacaxi para a filha comer. Resultado, a filha foi parar na UTI, ficou muito tempo lá, sofrendo bastante, e só depois ela pôde sair, pôde fazer a sua cirurgia e se restabeleceu. Então, tá vendo como é diferente?
Então, se a mãe quisesse o bem da filha, ela procuraria explicar para a filha por que ela não podia comer o abacaxi, ela entenderia a conduta médica. No entanto, como ela só estava querendo ver a filha contente e satisfeita, então ela foi lá e satisfez a vontade da menina e complicou a vida dela. Então, toda vez que nós vemos alguém que quer o nosso bem, o bem, pode ter certeza que é alguém que vai fazer algo realmente útil e bom para nós. Mas querer só o bem, só nos querer bem, não significa que a gente saiba distinguir o bem do mal. Então, os conselhos dos espíritos superiores são sempre íntimos e ocultos, segundo o que os espíritos nos trazem. E por que eles são sempre íntimos e ocultos? Nós, com a nossa, sempre a gente querendo as coisas para ontem, a gente fala assim, por que os espíritos já não falam logo de uma vez? Não faz isso, não faz aquilo, isso aqui vai ser ruim, porque daí ficaria mais fácil a nossa vida. Mas só que a vida não é desse jeito, não é assim que a gente vai aprender. Os conselhos dos espíritos superiores são sempre íntimos e ocultos, porque eles não desejam guiar as nossas vidas. Eles não desejam impor os conselhos deles para nós. E nem tampouco resolver os nossos problemas. Por isso que os conselhos deles têm que ser ocultos e íntimos. E eles nos deixam livre dessa maneira para que a gente possa exercer o nosso livre-arbítrio. Então é como aquele amigo verdadeiro, aquele que realmente ele quer o bem para nós e chega e fala, olha, eu já passei por determinada situação, se eu fosse você eu pensaria melhor. Ele não dá a solução, ele fala, pensa melhor no que você vai fazer. Esse é um amigo verdadeiro. Por quê? Porque ele deixa o caminho livre para que a gente possa pensar e resolver sobre o que nós queremos da nossa vida. Então nós podemos dizer que os amigos que agem assim, eles nos dão conselhos íntimos e ocultos. Porque nós ouvimos, se ouvirmos aquilo que ele falou, realmente nós estamos fazendo aquilo que ele nos deu a dica, mas por nossa vontade. Então é assim que funciona o pressentimento segundo os espíritos. Eles falam também de um segundo tipo de pressentimento que nós temos, que é a intuição. Normalmente a gente usa pressentimento e a intuição como sendo a mesma coisa, mas não. Os espíritos nos esclarecem que a intuição é um pressentimento também, mas que ele vem de nós mesmos. Como que é isso? Vem das nossas experiências passadas. Então, já tivemos muitas vidas, como nós já sabemos. Então, existem coisas que nós já aprendemos, e muito bem. Aprendemos através do sofrimento, através do amor, mas já aprendemos e isso está íncito, está aqui dentro de nós. Então, quando na encarnação como essa que nós estamos, nós temos que tomar determinadas atitudes, resolver determinados problemas, já existe a solução dentro de nós, porque nós já passamos por essa mesma experiência, então fica aquela intuição, eu vou por esse caminho, não, é melhor eu não ir, vou pegar outro porque vai ser melhor. Por quê? Porque a gente já conhece aquele caminho que nós já trilhamos e a experiência, assim como acontece, a nossa vida de encarnado é exatamente igualzinha à vida que nós levamos no correr dos anos. Tem coisas que hoje, mais velhos, nós não fazemos mais. Por quê? Pela experiência que tivemos quando éramos mais jovens. Não é assim? Então, a intuição é a mesma coisa, nos dizem os espíritos. É a lembrança dessas experiências que nós já passamos. E também pode ser a experiência das escolhas das provas que nós fizemos. E que nós já conversamos aqui em palestras sobre isso. Antes de nós encarnarmos,
nós fazemos um planejamento. As coisas importantes, né, as fases principais da nossa vida de encarnado, nós vamos planejando, né, da nossa existência, nós vamos planejando, principalmente as provas que nós iremos passar. As provas são aqueles momentos da nossa... que nem a prova da escola. A gente estuda, estuda, estuda. Às vezes a gente acha que está indo muito bem, mas aí vem a prova. E aí a gente vai ver realmente, através da prova, se nós aprendemos ou não. Às vezes na prova da escola, a gente acha, antes da prova, eu já sei tudo, não sei nem para que ter prova. Na hora da prova a gente não tira uma nota boa. Por quê? Porque a gente achou que sabia na teoria, mas na hora da prática, que é a prova, a gente reprova. A vida da gente é a mesma coisa. Então, nós vivenciamos, depois desencarnamos, vamos lá, estudamos a encarnação que nós tivemos, fazemos um balanço, né, daquilo que foi bom, daquilo que não foi, e planejamos de novo voltar, a nossa volta. E nessa volta existe as provas, porque tem coisas que nós estamos aqui que a gente jura, agora eu aprendi de verdade. Mas aí a gente está desencarnado e volta com provas naquele sentido, naquele direcionamento daquilo que nós achamos que nós aprendemos, ou talvez até aprendemos mesmo, para ver se realmente é aquilo, se nós aprendemos de verdade. Então, a intuição, muitas vezes, é a lembrança dessas provas, desse planejamento de provas que nós fizemos. Então, quando está próximo dessas provas acontecerem nas nossas vidas, e quando nós dizemos provas, não são qualquer momento, não, são momentos difíceis, complicados, como é a prova da escola. A gente vai ir para a escola, está tudo bem, o dia da prova é que é difícil. Por quê? Porque daí vai provar se a gente sabe ou não determinada coisa, em tal matéria. E é assim, provas na vida do espírito é isso. São os momentos mais difíceis que ele está passando, porque senão não seria prova, já seria um aprendizado, ele já sabe e tira de letra. Então, quando está próximo dessas provas, que são os momentos mais difíceis da nossa vida, então quando ele se apresenta, o pressentimento, ele também se apresenta em nós como uma impressão inexplicável. Então, passar por determinadas situações, e isso é com todo mundo, é que nós não paramos, não prestamos atenção em nós não fazemos aquilo que a doutrina espírita nos orienta. Conhece-te a ti mesmo. Que a hora que a gente começar a perceber, a gente vai ver que todos nós temos essa intuição. Então, na hora que essa prova está se apresentando, a gente começa com aquela impressão inexplicável. Sabe aquela angústia, aquele mal-estar? Aquele mesmo que dá quando a gente faz a prova na escola? Então, talvez até um pouco mais, é óbvio, né? A gente começa a ter aquela dor de estômago, aquela coisa assim no coração, e a gente fala, um amigo percebe que a gente não está legal, fala assim, o que você tem? Não sei, eu estou com uma impressão que alguma coisa vai acontecer. E aí, ao invés de nós nos prepararmos para talvez uma possível prova que possa vir na nossa vida, a gente começa a se desesperar. Ai, será que fulano vai morrer? Ai, será que vai acontecer alguma coisa com meu marido? Ai, será que... E aí a gente se desespera, perde aquela sintonia com os espíritos superiores, e aí, na maioria das vezes, a gente adoece. Aquilo que nem era para acontecer, acaba acontecendo de tanto a gente estar lá vibrando que aquilo possa acontecer. Então, os espíritos chamam isso, a essa impressão inexplicável de instinto espiritual. E ainda nos explicam que é diferente do instinto fisiológico. Esses todos os instintos que nós temos, os animais têm também, e que vêm nos acompanhando pelas nossas encarnações, pelas nossas existências. Esse instinto espiritual, ele é próprio da alma humana. Todos nós sentimos isso porque é próximo das nossas provas, então a gente acaba, de alguma maneira, acionando o nosso inconsciente e a gente vai se preparando, se já estivermos mais, espiritualizados, buscando nos conhecer melhor.
Então, mas inúmeras vezes nós temos dúvidas, não é verdade? Quanto a ouvir ou não um pressentimento. Então tem hora que a gente fica lá numa dúvida, não sabe se eu, estou com um sentimento, mas será que é? Será que eu devo? Será que eu não devo? Ou então nós confundimos o pressentimento e a intuição com as nossas ansiedades. Então nosso filho sai à noite, é jovem, gosta, né? A gente lembra quando foi o nosso tempo, né? Então sai para as baladas aí da vida. Aí a gente começa com aquela coisa, será que vai voltar? Será que vai acontecer alguma coisa? Isso é ansiedade. É uma grande ansiedade que nós estamos tendo. Ou então, com os nossos desejos. Então, eu gostaria tanto de, sei lá, ir numa festa, mas não sei, é uma festa, um lugar meio assim, não sei. Mas a minha intuição está dizendo que eu devo ir, né? Então, a gente vai, para atender os nossos desejos, a gente deixa de lado a intuição. Ou então, com os nossos medos. Então eu tenho medo disso, daquilo e tiro como uma intuição ou então um pressentimento. E muitas vezes a gente deixa de fazer coisas importantes em nome dos nossos medos, achando que confundindo eles com o nosso pressentimento. Então o que fazer nesse caso? É difícil, né? A gente confunde, a gente não sabe se é medo, se é ansiedade, se é pressentimento, se é intuição. Então o que os espíritos nos dizem para fazer? Nesse caso, a prece, ela é imprescindível na nossa vida. Pois algum amigo, quando a gente tem dúvida, é um pressentimento ou não é, faço ou não faço, devo ou não devo, através da prece, algum amigo espiritual, ele nos ajudará. Ele nos dará dicas, como qualquer um que lembre de ter aceitado, né, a intuição ou o pressentimento de um amigo, lembra como foi importante ter parado e raciocinado. E até através de uma prece também, ele vai nos ajudar a encontrar a melhor solução para nós. E lembremos, nem sempre a melhor solução é o que nós desejamos, porque os espíritos superiores, eles querem o bem para nós. E eles não nos querem somente bem, eles nos querem bem também, mas eles querem o bem. Então, acreditar que aquilo que eu pedi em prece, um amigo espiritual, ele nos ajudará. Ou então, quando eles veem que realmente a gente está refratário, não adianta, não quer ouvir, eles colocam um amigo encarnado. Às vezes não é nem um amigo mesmo, é aquele que a gente costuma dizer inimigo, e que vem, que diz uma verdade na nossa cara, assim, aquela coisa que a gente fala assim, eu não acredito, mas que faz a gente pensar, refletir melhor. Ou então aquele que é o amigo mesmo e chega, olha, você está com algum problema, ele conversa, e a gente fala, nossa, olha, você foi a luz na minha vida. Ou então a gente fica com raiva daquele que a gente chama de inimigo e fala alguma coisa que a gente não gosta, mas depois a gente pensa assim, puxa vida, eu não gosto daquele cara, mas bem que ele falou uma coisa que é bem verdade mesmo, ainda bem que eu ouvi. Dá raiva, mas eu ouvi. Então, é assim, através da prece é que nós vamos começando a abrir esse canal, porque o pressentimento, na verdade, ele é um canal que nós abrimos com o mundo espiritual, os nossos amigos superiores. E é importante com isso também que nós aprendamos a ser autênticos conosco mesmo. Sejamos sinceros com os nossos sentimentos, porque senão a gente nunca vai conseguir discernir o que é um pressentimento, o que é uma intuição, daquelas emoções que nós temos e que é próprio de nós mesmos, mas que nós precisamos começar a controlar. Então, para isso, precisamos ter autenticidade conosco mesmos. E assim, como os nossos amigos superiores, nós precisamos começar a desejar o bem para a nossa vida.
parar de querermos estarmos contentes, de satisfazer os nossos desejos e de verdade querer o bem para a nossa vida. Assim nós, querendo o bem para a nossa vida, junta com a vontade dos espíritos superiores de também querer o bem para nós, então nós estaremos com esse canal aberto, ouvindo os pressentimentos e conduzindo muito melhor as nossas vidas. Mas hoje, meus amigos, hoje nós sabemos que nenhum sentimento, nenhum pensamento, ou então nenhuma ação da nossa parte fica sem ressonância, ou seja, fica sem sintonia. Não é verdade? Hoje, os espíritos nos dizem que o nosso pensamento, ele sempre está carregado de acompanhantes. Eu começo a pensar sozinho, mas daqui a pouco estão me rodeando encarnados e desencarnados que pensam igual a mim. Então, por isso, nós precisamos aprender a buscar essa transformação moral, que não tem nada a ver com aparência, não é mudar a nossa maneira de vestir, a nossa maneira de ser em relação à autenticidade daquilo que nós somos, mas é importante a transformação moral para que a gente possa transformar os nossos sentimentos de orgulho, de egoísmo, de vaidade, em algo que é muito maior e que se chama amor a nós mesmos e amor ao próximo. Para que isso? Para que a gente possa sintonizar com os bons espíritos. Ou será que nós ainda estamos na ilusão de acreditar que só por uma prece, um momentinho de prece que nós temos, os espíritos superiores estarão conosco para sempre? Eles estarão no momento, porque eles jamais deixam uma prece sincera ao léu. Mas o tempo todo nós também precisamos fazer a nossa parte. E nós precisamos lembrar de uma coisa muito importante. Quando formos assaltados por aquele pensamentozinho íntimo, oculto, que nos coloque em alerta, antes de fazermos uma prece, antes de nos colocarmos diante dos espíritos superiores, vamos lembrar do seguinte: os espíritos superiores, eles não se intrometem na vida de ninguém. Não se intrometem. Então, se for um pensamento intrusivo, faz isso, faz aquilo, não é um pressentimento. Vamos orar com mais fé. Eles também não fazem fofoca. Espírito superior não está aqui para contar da vida do outro. Olha, você está sendo traída. Olha, tem uma cobra aí, que é uma pessoa, querendo fazer mal para você. Espírito superior não se presta a isso. Os espíritos superiores também não nos beneficiam em prol dos outros. Jamais um espírito superior vai nos beneficiar para deixar o outro mal. Ou todo mundo está bem, ou então eles vão nos deixar fazer o que nós quisermos. E eles também jamais agravam o nosso orgulho, o nosso egoísmo e a nossa vaidade através de elogios que nós estamos longe, muito longe de ter ainda. Né? Então são aqueles elogios que fazem, falando de virtudes que nós não temos. E muitas vezes a pessoa fala, eu tive um pressentimento que devo fazer isso, porque eu sou bom, sou bom. Não, espírito superior não se presta a isso. Então, lembremos sempre, tudo que vem dos espíritos superiores é da bondade e da misericórdia de Deus, que concorre sempre para a nossa evolução. Muita paz para todos nós, que nós possamos ter um domingo muito bom. E agora, como mulher, eu desejo a todas nós um Dia das Mulheres muito bom, muito gostoso, que a gente possa estar muito bem com Deus, com as suas leis, e que nós possamos estar juntos novamente numa próxima oportunidade. Muito obrigada.